todos, bem-vindos a mais uma videoaula aí de história. Então, pessoal do sexto ano, a gente vai continuar nosso assunto sobre a Grécia. Vamos ver hoje Esparta, né, a cidade rival de Atenas, e um pouquinho aí sobre a mitologia e os Jogos Olímpicos. Então vamos lá. Bom, Esparta, como eu disse, cidade rival de Atenas, né? Então tinha alguns pensamentos, algumas características próprias de Esparta, que eram bem diferentes ali de Atenas. Então tinha essa rivalidade ali entre as duas. Esparta foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso, que era a região mais fértil. Então aqui dá pra gente ter uma ideia. Ali embaixo ali está Peloponeso, tem um monte de cidades ali, e tem Esparta ali embaixo, perto da Lacônia. Então era ali que se localizava, era uma região bastante fértil, então que tinha uma agricultura bem interessante. O pessoal de Esparta passava bem, vamos dizer assim, nessa questão. Se vocês se lembrarem, Atenas, a agricultura lá era complicada. Bom, uma das principais características, se não a principal característica de Esparta, é o militarismo. Então todo cidadão era um soldado. Depois a gente vai ver que todo cidadão era um dório e assim por diante, mas é importante a gente entender aqui que todo cidadão era um soldado. Até uma criança, né, ela passava por uma formação escolar e militar. Então, vamos dizer assim, todas as pessoas que ali viviam, inclusive as mulheres, assim por diante, então todos eram soldados. Então um adulto, né, ali com 18 anos, ele seguia no exército até os 60 anos, e a maior honra para um espartano era poder morrer em batalha. Então tem a imagem, né, dos espartanos, aí, do militarismo, né, desse pessoal. Então acho que a principal característica realmente deles aí é a questão do militarismo, do uso de armas, de guerras e assim por diante. Tanto que nas próximas aulas aí a gente vai falar de algumas guerras que aconteceram na Grécia, que os espartanos foram importantíssimos. Bom, como que vivia ali a sociedade, né, o pessoal ali em Esparta? Bom, era uma aristocracia. Esse governo seria formado ali por pessoas escolhidas por causa de virtudes políticas, né? Então ele era um bom cidadão, então era o governo dos melhores. Seria, mas a maioria das vezes ali, se a gente for ver, quem comandava, quem governava eram pessoas mais ricas, de maior influência social. Então, no final das contas, acabava não sendo o governo dos melhores. Mas de qualquer forma, esse pessoal aí tinha uma legislação, né? Então as leis eram severas em Esparta, e o governo era uma diarquia, ou seja, tinham dois reis que comandavam ali o conselho de anciões, que era chamado Gerúsia. Tem alguns nomes diferentes aí, mas é importante a gente entender como que funcionava ali. Então tinha um conselho ali do pessoal que tinha mais idade, os dois reis comandavam esse pessoal, e os cidadãos discutiam ali os assuntos numa assembleia que era chamado Apela. Então era onde o pessoal, vamos dizer assim, mais do povo discutia os assuntos. E somente os dórios eram considerados cidadãos. Os outros povos serviam e moravam ao redor. Então vamos dar uma olhada aqui como funcionava a sociedade espartana. Então ali no topo da pirâmide, quem comandava eram os descendentes dos dórios, né? Eles formavam a aristocracia, que era formada ali basicamente por cidadãos soldados. No meio da pirâmide eram os periegos, ou seja, os homens livres, que eram descendentes ali dos povos nativos, que não brigaram com os dórios, aceitaram o domínio dos dórios. Então eles não tinham direito político, e normalmente eles se dedicavam ao comércio, ao artesanato. Os ilotas, que era a grande maioria, eram escravos. Então eles eram descendentes dos povos que viviam nessa região aí, mas que brigaram com os dórios. Como não aceitaram e depois foram dominados pelos dórios, acabaram virando escravos. E mitologia grega, é enorme o assunto. Então eu vou dar uma pincelada aqui, eu vou passar um pouco aqui por cima do assunto. Primeiro, os gregos eram politeístas, né? Então não tinham um deus único, eram diversos deuses. Esses deuses possuíam atitudes e formas humanas, então eles eram
muito parecido com os humanos, viviam no Olimpo, né, que era a morada dos deuses. Então tem até uma imagem aí do Olimpo, onde viviam os deuses, que ali de cima, né, tipo, olhavam os cidadãos gregos, né, que viviam ali embaixo. Tem aí vários deuses, Atena, Hermes, Zeus, né, que é o deus de todos os deuses, o Senhor do Céu, Afrodite, o Poseidon, deus dos mares, tem Apolo, tem Ares, né, o deus da guerra. Então tem uma porção de deuses ali na mitologia grega e em homenagem aos deuses eles criaram os Jogos Olímpicos. Basicamente, muito quando eu falo desse assunto para a rapaziada na sala de aula e tal, eles acham que os Jogos Olímpicos são recentes, assim, foram criados alguns anos atrás, mas não, foram criados em Atenas. Os jogadores, vamos dizer assim, os atletas que participavam, realmente tinham lutas, tinha corrida, tinha vários esportes ali, baseado nisso, sei lá, um pouco mais de 100 anos atrás, inventaram os novos Jogos Olímpicos, que reúnem todos os países e assim por diante. Até aquele símbolo olímpico clássico, né, os 5 círculos, um dentro do outro, representa os 5 continentes. Então, o mundo unido em nome dos esportes, mais ou menos também baseado ali no que acontecia na Grécia Antiga, onde nessa época dos Jogos Olímpicos, inclusive, eles paravam as guerras, assim por diante, para disputar numa outra forma ali, que era através dos esportes. Bom, as aulas agora são quinzenais, então a gente se conversa, não a semana que vem, a outra. Muito obrigado, juízo a todos. Fico aguardando aí as fotos das atividades, assim por diante. Então, juízo, brigadão e até mais. Valeu.